Fala aí, galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, que é a segunda parte aí da Segunda Guerra, beleza? Que parte é essa, professor? Na aula passada nós começamos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e finalizamos aí no ataque a Pearl Harbor e a entrada dos americanos na guerra, tá? Na Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, vamos continuar a nossa aula a partir daí, beleza? Lá no capítulo 17, que fala sobre a invasão da Itália pelos aliados e a deposição de Mussolini. O que aconteceu? Os americanos, eles entraram na guerra após a batalha lá de Pearl Harbor, né? E o avanço japonês no Pacífico em direção aos americanos, né? Então eles atacaram, após atacarem Pearl Harbor, os americanos resolvem entrar na guerra. E aí nós temos a declaração dos Estados Unidos à guerra, tá? Em 7 de setembro de 1941, o Japão atacou a base norte-americana de Pearl Harbor e o Reino Unido, China e vários outros países formassem aí uma declaração de guerra contra o Japão, né, a partir desse período, beleza? O Brasil também entrou na guerra, tá? Ele fez parte da guerra lá nessa invasão à Itália lá em 1942. Em 1942 a 43, o eixo analisava aí seus avanços. Enquanto isso, os aliados eles conseguem repelir vários ataques, além de iniciar operações contra o Japão no Oceano Pacífico. Nesse cenário aí, né, de conflito, o Brasil participou de fato, né, junto aos aliados. Com a presença dos Estados Unidos, os aliados conseguiram conter o avanço do eixo, inclusive ainda avançaram contra a Alemanha e a Itália, principalmente contra o Japão. Como resultado aí, a Alemanha experimentava um novo fracasso após ter suas tropas expulsas da União Soviética, né, por uma grande ofensiva soviética, chegando aí ao fim de uma batalha mais longas, né, e letais da história. Lá o dia 6 de julho de 1944, depois de 3 anos de grandes tensões, né, soviéticas, os aliados conseguem invadir o norte da França. Os ataques obtêm sucesso e derrotam o exército alemão na França, a forçar o recuo das tropas alemãs da Europa Ocidental. Esse dia ficou conhecido como Dia D, pois o dia em que mais de 300 mil soldados aliados desembarcaram na Normandia, levando centenas de armas, ficando marcado para a história como um dia decisivo para a vitória dos aliados contra o eixo. Ao fim de 1944, os aliados já tinham ocupado vários territórios invadidos pela Alemanha. O exército, né, vermelho soviético avançava pela Iugoslávia, forçando a retirada aí das tropas alemãs. Enquanto no Oceano Pacífico, os Estados Unidos pressionavam o Japão, que sobre várias derrotas, né, fez aí com que o primeiro-ministro japonês ele renunciasse, beleza? Em dezembro de 1944, a Alemanha ela tomava medidas desesperadas para tentar recuperar a potência e manter a guerra. Porém, aí as tentativas de Hitler e seus generais fracassavam dia após dia. Além disso, podemos observar um grande território sendo invadido, né, às margens de outras derrotas e várias outras derrotas
que eles foram sendo surpreendidos, né? E surpreendentemente, em 30 de abril de 1945, o Palácio do Parlamento alemão foi invadido lá pelo Exército Vermelho, pelos russos, tá? Neste mesmo dia, o líder Adolf Hitler, ele cometeu suicídio num bunker que estava refugiado, né, que ele fugiu. Benito Mussolini, líder italiano, foi morto 2 dias antes, levando aí a Itália à rendição na guerra no dia 29 de abril de 1945. O Tratado de Rendição alemão foi assinado em 7 de maio e em julho de 1945 os aliados eles se reuniram para confirmar o acordo de rendição da Alemanha e da Itália, mas ainda restava tratar com o Japão, que insistia em manter a guerra. Por fim, os Estados Unidos usaram o primeiro e único ataque com arma nuclear na história do mundo, uma bomba de urânio da cidade de Hiroshima, e houve uma grande devastação, matando aí cerca de 90 mil civis, a maioria, né, na verdade, era civis. 3 dias depois, uma outra bomba nuclear de plutônio foi lançada na cidade de Nagasaki. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, né, no dia 15 de agosto de 1945, quando o Japão ele assina aí o Tratado de Rendição, né? As consequências da Segunda Guerra Mundial foram terríveis para o mundo, porque foi uma guerra com muitos mortos, né? Os americanos, eles surgem novamente com uma grande potência, uma grande consolidação aí, bélica mundial, tá? E após isso, vários acordos são assinados, vários acordos são feitos entre alguns países, né, principalmente os países vencedores, com o objetivo de ratificar o seu papel na Segunda Guerra, tá? E também o seu papel dentro do contexto mundial. Quando os vitoriosos aliados se reuniram em Potsdam em julho de 1945, a aliança estabelecida em julho de 1941 com a invasão da Alemanha nazista já demonstrava sinais de desgaste, né? A Conferência de Potsdam significou uma reviravolta nas relações leste-oeste, evidenciando ainda mais o choque de interesses entre Moscou e os aliados ocidentais. O resultado, né, dessa conferência, né, os líderes aliados decidiram que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação sob a administração dos Estados Unidos e da União Soviética e do Reino Unido e da França. Dentre os principais objetivos da conferência, iniciada em 17 de julho, estavam aí criar diretrizes para o tratamento da Alemanha, questões de reparação de guerra e nova fronteira da Polônia, com acordos de paz com a Itália, Bélgica, Finlândia, Hungria e Romênia, tá? Dentre diversos resultados aí da Conferência de Potsdam foi a reversão de todos os anexos da Alemanha, né, tudo que eles anexaram seria devolvido, a separação da Áustria da Alemanha, o estabelecimento de objetivos da Alemanha pelos aliados, julgamento dos criminosos de guerra, instalação de fronteiras da Alemanha na Polônia, né, mediante lá o Rio, a expulsão também de populações germânicas que ficaram fora das novas fronteiras da Alemanha. Nós vemos, a partir da Segunda Guerra, uma organização mundial buscando aí uma assertividade entre os países, embora tenham encontrado alguma resistência e já demonstrando aí a diferença política ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Eu espero poder ter colaborado com vocês. Fechamos aí
o capítulo 17. Eu vou pedir para vocês fazerem aí os conceituais do capítulo 17 e também as atividades que foram enviadas para casa. Beleza, galera? Então, é isso. Ficamos aqui, vamos para a próxima aula. Valeu, galera. Abraço.